Chegamos hoje na lição de número 9, aqui da classe dos jovens, desse terceiro trimestre da CPAD em 2024, texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento. Essa lição 9, que vai cair no dia 1º de setembro, vai abordar sobre um tema extraordinário, onde nós vamos crescer em Jesus. Vai abordar sobre entre a lei de Deus e a lei dos homens. E é claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Faça essa leitura em sala de aula. Apresenta também o resumo da lição, é muito interessante você abordar sobre o resumo da lição junto com os teus alunos, e a leitura bíblica em classe vai se localizar em Daniel, capítulo 6, versículos 1 ao 7, onde você pode estar fazendo essa leitura compassadamente, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém crescer em Jesus junto com a gente. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou postando aula para você, sempre às 18 horas aqui no YouTube e pelo Spotify também, onde você pode estar aprendendo sobre a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje trabalha então o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Chegamos nesta jornada tão interessante, onde nós vamos aprender lições precisas para a nossa caminhada cristã. A abordagem do capítulo 6 é exatamente um texto extraordinário, onde nós podemos retirar aqui princípios. Conforme o pastor Valmir Nascimento, ele explora nesse texto exatamente essa mudança da política governamental no mundo antigo. Capítulo 5, nós vemos então, na aula passada, o final do Império Babilônico. Agora se inicia o Império Medo-Persa, depois o Império Persa. E Daniel está no meio de tudo isso, exercendo o seu ministério, exercendo a sua função, exercendo a obra de Deus, assim como você. Por isso, quando você vai para o contexto histórico, você vai perceber essa mudança do poder. Esse poder agora que sai do Império Babilônico e passa a ser agora o Império Medo-Persa. Outro detalhe que você pode analisar também do contexto histórico, essa liberdade religiosa que passa a ser agora mais expressiva entre os persas, a tal ponto que anos depois, anos futuros, você vai perceber essa liberdade pelo intento de Ciro em libertar agora os hebreus para retornarem para Jerusalém após o final dos 70 anos. Capítulo 9 de Daniel também vai dar essa informação para a gente. A gente também vai perceber neste capítulo 6 a provação de Daniel. É importante você observar que essa provação de Daniel é espetacular. Essa pressão para que ele pudesse abandonar a sua fé e a sua reação em não abandonar a sua fé, em não renunciar ao Altíssimo, em não renunciar a Deus. E é interessante analisar que ele é enviado então para a cova dos leões. Em terceiro lugar, você também vai aprender outro princípio extraordinário nessa ministração, a importância da fidelidade a Deus em tempos difíceis, como nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tempos de provação. E o profeta Daniel, nesse capítulo 6, na lição de hoje, vai nos ensinar essa lição. Vai nos ensinar também sobre a importância da oração, como nós nos devemos portar diante desse mundo mal e, ao mesmo tempo, estar em adoração a Deus, buscando a nossa força espiritual, a nossa vida com Deus. E é claro que nessa lição eu quero retirar diversos princípios aplicáveis, onde você pode estar aplicando isso em sala de aula junto com os teus alunos como dica para você. Então já anota alguns aí. O primeiro deles que eu quero te dar como dica nesta ministração é entender exatamente essa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade com o Senhor, a fidelidade de Daniel para com Deus, ao ponto de levar Daniel a enfrentar algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo encontrar o grande livramento da parte do Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus também é fiel para conosco. Outro princípio que você pode pegar aqui. O segundo princípio que você pode retirar nessa ministração é essa prioridade a uma vida de oração. Observe que é no capítulo 6 que nós encontramos a informação que Daniel orava 3 vezes ao dia.
com as janelas abertas voltadas para Jerusalém, demonstrando então a sua fé, a sua espiritualidade, a sua vida de oração. Esse princípio também é fundamental, onde nós podemos retirar isso para a nossa vida também. E é claro que, em último lugar, a gente precisa observar essa coragem que precisamos ter em tempos de mudança. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel demonstra uma coragem extraordinária desse profeta em permanecer fiel a Deus diante das adversidades. Nós também precisamos aprender a sermos fiéis ao Senhor diante de qualquer adversidade que possa surgir na nossa vida. E eu espero muito que essa lição possa contribuir com você. E se você pode, envie ela para alguém também. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, olha, eu tenho tudo isso preparado e organizado para você através do Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha ministração. Você vai encontrar também exatamente os slides, o PowerPoint, onde você pode dinamizar as tuas aulas com esse material. Está disponível em uma assinatura trimestral. O nosso link está na descrição do vídeo, dá uma analisada, ou você pode acessar facilitaebd.com.br para encontrar exatamente a nossa proposta. Que Deus abençoe sua vida. E então, hoje nós vamos estudar essa lição, analisando o capítulo 6. O primeiro ponto da lição trabalha então sobre o seguinte argumento: vivendo sobre um novo governo. Para o primeiro ponto da lição, é muito interessante também você apresentar o tema do primeiro ponto, mas ao mesmo tempo um versículo, um texto que vai te ajudar a entender essa ministração. Um texto que eu tenho para te dar como dica está então em Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 7, onde nós vamos aprender sobre a essência da lei de Deus. E isso é fundamental também para o teu crescimento em Jesus. Avançando, o primeiro subtópico então vai abordar sobre essa identidade do novo rei. Observe, o Império Babilônico agora se finda. Inicia agora um novo império conhecido como Império Medo-Persa. Segundo o pastor Valmir Nascimento, o capítulo 6 de Daniel apresenta agora um novo império, o Império Medo-Persa. E quem é o governante principal? Não é mais Nabucodonosor e nem a sua família. Mas a partir de agora surge um imperador conhecido como Dário o Medo. Ele é citado lá no capítulo 5 de Daniel, versículo 31. Observe, aqui está se cumprindo a profecia, a visão que Deus deu a Daniel através de uma forma extraordinária pelo sonho de Nabucodonosor. Quando nós observamos o texto, também aprendemos que exatamente a partir dessa perspectiva, Deus também vai levantar anos mais tarde Ciro o Grande, que vai libertar os cativos, cumprindo-se a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 1, que faz parte então desse império persa. E aqui nós vamos perceber a ação de Deus agindo nas entrelinhas, a ação de Deus agindo então, movimentando e mudando os governos. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. Diante disso, eu quero destacar alguns princípios que você pode observar. Primeiro, vamos observar o contexto histórico. Quando você vai para o contexto histórico, você então está analisando a queda da Babilônia. Para entender isso. Babilônia então cai e se inicia agora um novo império que toma parte e toma posse então do Império Babilônico. Esse império agora é o Medo-Persa. Um detalhe no Império Medo-Persa: quando o rei dá uma palavra, essa palavra ela não volta atrás. Quando o rei então traça um edito, esse edito documental não volta atrás. Essa é a lei dos persas, totalmente diferente da lei dos babilônicos, que o rei falava, voltava atrás. Era tudo em uma visão trabalhada a partir da composição governamental do rei babilônico. Já nos persas, a lei é diferente. E isso vale a pena você observar. A menção de Dário aqui, como personagem sendo citado, é citado no livro de Daniel de diversas maneiras. Você vai ver isso sendo citado lá no capítulo 11, versículo 1 também, onde o próprio Daniel fala a respeito dele. Então, Dário ele tem um aspecto muito interessante no texto de Daniel pela amizade que ele tem com o profeta. Existe um debate também entre vários estudiosos.
de discutir que Dário e Ciro fossem então a mesma pessoa, tivessem então a mesma identidade. Esses nomes fossem então títulos reais. É claro que não dá para se confirmar isso, porém é um debate teológico onde nós podemos parar para pensar um pouco a respeito desse contexto. Ciro ele vai surgir trazendo então esse edito real e confirmando essa promessa. Alguns historiadores entendem que é outro personagem cumprindo-se a profecia de Isaías. Já tem gente que vai entender que é esse Dário que nós estamos estudando junto com vocês. Até porque Daniel capítulo 9 faz a menção a respeito do mesmo. Então, a história de Dário passa a ser relevante porque ele traz a libertação para o povo judeu e também constrói uma ponte de amizade com o próprio profeta Daniel. É claro que isso aqui também é um mistério que diversos historiadores pesquisam para saber se é a mesma pessoa ou o mesmo personagem, se Dário e Ciro são então a mesma pessoa. Mas não temos respostas concretas para poder te afirmar se são. Só que há um detalhe bem interessante. Nesse contexto histórico, há um relacionamento de amizade entre Daniel e Dário, citado aqui no próprio capítulo 6. Você percebe que essa visão de respeitar a autoridade já é demonstrada pelo próprio profeta Daniel lá no Antigo Testamento. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, ele também fala a respeito desse respeito às autoridades. O próprio profeta Daniel dá esse exemplo. E aqui você vai perceber também essa fidelidade que Daniel tem em tempos de mudança. Em primeiro lugar, Daniel ele é fiel a Deus e ele respeita os costumes babilônicos, está respeitando agora os costumes persas, está respeitando agora a nova autoridade, o novo governo. Todavia, você também vai perceber aqui a soberania de Deus sobre a história. Então, nesse primeiro subtópico, você percebe a soberania de Deus em tempos de mudança. Isso aqui traz um princípio aplicável também. Deus continua no controle na nossa geração. A sua soberania é extraordinária. Ele continua trabalhando, guiando a sua igreja, livrando Israel, abençoando você de uma forma sobrenatural, independente do governo que esteja. Ele guarda a sua igreja e, claro, está preparado para retornar, para arrebatar a mesma a qualquer momento. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos então analisar todo esse contexto e observar que em diversas situações Deus também cuida de nós. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu comentário aí, o que é que você está achando desta lição, dessa aula de hoje também. O segundo subtópico vai abordar agora sobre um novo governo. Neste segundo subtópico, a nossa abordagem para entender também a proposta do próprio pastor Valmir Nascimento, que descreve que o Dário ele é agora um novo governante que estabelece então e implementa reformas nesse império babilônico que a Pérsia, Medo-Persa, conquista. Então é importante você observar isso aqui. Ele implementa agora uma nova administração. E no meio de toda essa mudança administrativa, Daniel também entra nesse governo, no império e na administração. Aqui a gente percebe algumas questões que você pode até anotar junto com os teus alunos. Você vai perceber a busca pela estabilidade política. O Dário ele já tem uma visão totalmente diferente do próprio Nabucodonosor. A estabilidade política do Império Medo-Persa ela é crucial e diferente do Império Babilônico. Capítulo 5, lição passada que nós estudamos com você. Você vai perceber que a mudança de poder no Império Babilônico é muito instável. Já aqui no Império Medo-Persa, é estabelecida, é clara, tem objetivos. E esse governo agora traz reformas extraordinárias. Exemplo, o Dário ele estabeleceu diversas reformas administrativas e entre essas reformas ele levanta então os seus sátrapas, pessoas capacitadas que têm uma habilidade de governar e administrar o seu império para ajudá-lo nessa grande administração, sendo nomeado pelo próprio rei. E no meio dessa multidão de pessoas escolhidas e habilitadas está o profeta Daniel. O próprio Daniel, capítulo 6, versículos 1 ao 6, informa que o objetivo de separar esses novos sátrapas nessas reformas administrativas era para a supervisão e o controle dos próprios medos persas. Então aqui você vê uma estratégia administrativa sendo demonstrada também naquele governo.
Diante disso, você pode observar que esse governo é totalmente diferente do governo babilônico. Também você vai perceber a responsabilidade daquelas pessoas que eram escolhidas, ou seja, os sátrapas, presidentes que tinham responsabilidades agora, e essas responsabilidades seriam de prestar conta ao próprio rei e relatar qualquer irregularidade no seu império, relatar qualquer problema no seu governo. A prestação de contas dessas pessoas que trabalhavam nessa administração era uma prestação muito séria naquele tempo. É claro que aqui eu quero tirar alguns princípios para a vida cristã, já que você está observando essa mudança de poder. O primeiro princípio que eu quero destacar para você, nessa visão administrativa que está mudando, é o princípio da liderança. A liderança de Dário é totalmente diferente da liderança de Nabucodonosor e do Império Babilônico. A liderança de Dário nos ensina agora a importância da responsabilidade. Essa divisão administrativa, a escolha de novos presidentes, os sátrapas, que são escolhidos então para esse ministério, é uma escolha agora que demonstra uma responsabilidade administrativa da própria liderança. Tiago, no Novo Testamento, fala dessa responsabilidade que nós, como líderes, precisamos ter em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Segundo princípio, a importância do serviço ao próximo. Daniel foi escolhido entre os presidentes, aqueles que tinham a responsabilidade de prestar contas ao rei, mas o que nos encanta no texto é o serviço de excelência que Daniel tem. Ele foi escolhido para uma responsabilidade, e com responsabilidade ele agiu servindo, cooperando, trabalhando. Nós, como pessoas cristãs, também precisamos aprender isso. Gálatas capítulo 5, versículo 13, destaca exatamente que nós devemos agir com integridade no nosso serviço cristão. Se Deus te separou para uma área profissional, dê o seu melhor, assim como o profeta Daniel. E você também tem como princípio a integridade e a honestidade sendo demonstrada aqui. O capítulo 6 demonstra a honestidade de Daniel, sua integridade em agir. Nós, como pessoas cristãs, também precisamos agir em integridade e honestidade no nosso dia a dia. Tem uma passagem bíblica que você pode ler porque fala das nossas ações que devem ser vistas em honestidade. Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo 3. Faz a leitura desse texto com os teus alunos para dinamizar as tuas aulas. E é claro que eu espero muito poder estar ajudando você. Se você está, então, entendendo a palavra junto com a gente, deixa teu comentário aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata, então, sobre uma política de tolerância religiosa. Neste terceiro subtópico, você vai perceber essa abordagem bíblica sendo demonstrada no próprio texto. O pastor Valmir Nascimento ele vai abordar especialmente essa política de tolerância religiosa sendo demonstrada agora pelos medo-persas. Isso agora vai ganhar muita força, vai ser estabelecido também nesse contexto do próprio cativeiro babilônico e pós-cativeiro também. O texto de Esté também vai dar muita força para isso. Se você analisar, inclusive, na classe dos adultos, estamos estudando a respeito desse argumento. Nós vamos perceber aqui algumas questões. A primeira delas é o contexto. E dentro do contexto, eu quero apresentar para você alguns princípios. O primeiro deles é exatamente essa política de tolerância religiosa. Se você analisa o texto de Esdras e Neemias, especialmente Esdras, você vai perceber que foi a partir do edito de Ciro que os judeus então retornaram para Jerusalém para a reconstrução do templo, restauração da cidade, restauração dos muros. Esse respeito com a religiosidade dos outros é demonstrado a partir do edito de Ciro. Como disse para você, nós não sabemos se Dário e Ciro é a mesma pessoa. Há uma discussão sobre isso. Mas estamos entendendo exatamente essa visão da tolerância religiosa sendo demonstrada no próprio contexto histórico dos medo-persas. Se você vai para o edito de Ciro, o texto de Esdras e Neemias, especialmente Esdras, lá no capítulo 1, fala sobre esse edito, um decreto de Ciro sendo demonstrado no capítulo 1, versículos 1 ao 3, sobre a libertação então dos judeus e a liberdade religiosa que eles têm para retornar para a sua pátria e, na sua pátria, adorar ao seu Deus. Observe, essa política de tolerância religiosa é demonstrada entre os persas. Mas no meio dessa tolerância religiosa, nós encontramos então o dilema de Daniel, capítulo 6, que nós estamos analisando junto com vocês.
Daniel foi perseguido por causa da sua espiritualidade, por causa da sua religião, no meio da liberdade. Ou seja, existiam pessoas que distorciam a lei de política religiosa para perseguir alguém. Para pensar se isso também não está muito parecido com os dias de hoje. Pessoas más, que têm intuitos maus, que distorcem a lei para perseguir a igreja, para fechar a porta do evangelho, para barrar a mensagem de Cristo. E com Daniel, você vai perceber que nesse contexto da própria religiosidade e liberdade religiosa de Dário e depois de Ciro, você vai perceber que isso aconteceu em seus dias. Daniel foi para a cova dos leões por causa de perseguição religiosa. E é por isso que a gente precisa parar para pensar e refletir sobre a nossa liberdade religiosa hoje, como pessoas cristãs. O que é que você vai fazer em aula? Para pensar junto com os teus alunos sobre essa religiosidade que nós temos, sobre a nossa liberdade religiosa hoje. Isso aqui gera uma discussão, muito legal trabalhar isso. E um detalhe, você pode falar também sobre a proteção legal. Há diversos países que têm proteção legal, mas há países também que há uma perseguição declarada de forma muito aberta contra a espiritualidade cristã. Há países que são fechados para isso. Porém, a própria ONU nos dá então direitos internacionais de busca religiosa, de adoração diante do Senhor. Outra situação que você pode perceber também trabalhar em sala de aula são os desafios atuais. Atualmente, nós enfrentamos diversos desafios causados por causa da nossa espiritualidade, mas não devemos negar a nossa fé. Esses desafios atuais batem de frente com a cosmovisão mundana, que é guiada então por essa visão pós-liberal do nosso tempo, essa visão pós-moderna, essa visão agora que trabalha conceitos que é contrário à nossa fé judaico-cristã. E é claro que, como pessoas cristãs, devemos então permanecer com esses princípios. Que princípios que você pode retirar então desse ponto para aplicar a vida cristã? Pega aqui. O primeiro deles é a fidelidade à fé. Você precisa permanecer fiel à fé que você crê em Cristo, servindo ao Senhor com lealdade a Deus, independente dos desafios que possam se levantar, e o texto de Daniel traz essa resposta para a gente. Você também pode trabalhar essa oração e a dependência a Deus, que o texto de Daniel também demonstra na sua própria explicação, no meio da adversidade. Daniel continuou orando. Você também precisa continuar orando, como o próprio profeta Daniel, teu aluno também. Isso vale a pena ser trabalhado em sala de aula. Aí, é claro, eu não vou deixar de falar sobre isso. Você precisa ter coragem para enfrentar as perseguições. Danielzão teve coragem para enfrentar as perseguições do seu tempo. A nossa geração também precisa se preparar e ter coragem para enfrentar as perseguições do nosso tempo. E é claro, se essa aula está edificando você, se você se interessar pelo nosso material, é só você dar uma analisada no link na descrição desse vídeo, clica, analisa a nossa proposta no Facilita EBD. Você encontra também o esboço e o slide para poder edificar os teus alunos. O segundo ponto vai abordar exatamente sobre a conspiração contra Daniel. Neste segundo ponto, nós precisamos parar para entender sobre essa conspiração contra o profeta Daniel. Mas eu tenho uma passagem bíblica para compartilhar contigo. A passagem bíblica está então em Romanos, capítulo 7, versículo 12, onde nós vamos aprender sobre as qualidades da lei de Deus. E o primeiro subtópico, então, fala sobre essa distinção de Daniel, a distinção que Daniel tem no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida espiritual também. A distinção de Daniel é demonstrada, de acordo com o pastor Valmir Nascimento, através de alguns princípios que você já pode aplicar. Anota aí. O primeiro deles é a excelência que Daniel exerce no seu ministério, na sua vida profissional. Daniel é um servo por excelência. Você também precisa ser um profissional de excelência, e é por isso que ele é distinto dos demais. Você pode ser um estudante de excelência na faculdade, por isso que você vai ser distinto dos demais. Esse destaque para a vida profissional de Daniel é demonstrado no capítulo 6. Se você analisar o capítulo 6, versículo 3, você vai perceber que ele foi perseguido em tudo, porém não acharam nenhuma irregularidade contra o profeta Daniel.
Pensa aqui em um homem íntegro na sua vida profissional. Isso traz exemplos para a nossa vida também. O outro princípio que eu quero destacar para você é encarar o trabalho profissional como um ministério. O profeta Daniel, então, traz essa visão de demonstrar para você a vocação divina na sua carreira profissional também. Tem muita gente que pensa que ministério é somente louvar a Deus ou pregar na igreja ou ensinar a palavra. Ministério é uma vocação que Deus nos dá e pode ser exercida na sua vida profissional. Profissionalmente, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom vendedor, você pode ser um bom policial, você pode ser um bom profissional da área de saúde, você pode ser um bom professor na carreira acadêmica. E isso também é ministério. É a cosmovisão cristã sendo implantada nesse reino. E é claro que a importância de entender que a nossa vida profissional também é um ministério é demonstrado na própria Escritura, onde diz que tudo que nós devemos fazer deve ser feito para glorificar a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, fala sobre isso também. E aqui você vai perceber a excelência do trabalho. Todos nós precisamos nos dedicar a exercer, como a Bíblia nos ensina, com todas as nossas forças, um excelente trabalho, uma excelente carreira profissional. Eclesiastes 9:10 vai falar sobre isso. Dá uma olhada também em outro texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, onde Paulo fala que tudo que nós realizamos deve ser feito para a glória de Deus. Olha que rico que nós temos aqui. Não para alcançar um intuito pessoal, não, mas para glorificar a Deus. Não é somente uma posição, mas é estar lá naquele lugar, naquela posição, na sua carreira profissional, sabendo que ali também você está exercendo o ministério. Isso aqui traz uma aplicação extraordinária para a vida cristã. E já falando de aplicação para a vida cristã, eu tenho alguns princípios para poder te passar. Anota aí. O primeiro deles é a fidelidade e a dedicação. Todos nós precisamos ser fiéis e nos dedicarmos, como o próprio profeta Daniel demonstrou no seu ministério. Isso aqui é um exemplo também da nossa vida cristã. Efésios capítulo 6, versículos 7 a 8, fala exatamente dessa vida profissional do escravo, que traduzido por servo, por cooperador, por trabalhador, que dedica então para exercer um ministério de excelência na sua carreira profissional. Outro detalhe que você tem aqui também é entender que no trabalho nós encontramos uma ponte para o testemunho. Muitas pessoas são alcançadas por Cristo, por profissionais cristãos que dão seu testemunho, trabalhando com integridade, trabalhando com valor, trabalhando com testemunho, demonstrando o seu caráter em Cristo. A vida profissional também vai te dar essa liberdade e demonstrando exatamente a mensagem de Cristo ao seu redor. Mateus 5,16 demonstra que nós somos sal e luz desse mundo. Somos chamados então para fazer a diferença. E aí, você tem feito a diferença também na sua carreira profissional? Comenta aqui e eu quero saber exatamente a tua opinião. Vamos avançar para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que vai trabalhar agora sobre um problema: a inveja e a conspiração. Conforme o pastor Valmir Nascimento, ele também destaca um detalhe, que quem exerce um ministério de excelência na vida profissional também enfrenta dificuldades. E uma das dificuldades que nós vamos encontrar nesse texto é a conspiração e a inveja contra o profeta Daniel. Esse detalhe aqui é demonstrado, então você pode trabalhar essa palavra conspiração e inveja. E aqui nós vamos ver alguns princípios. O primeiro deles é a excelência de Daniel e diante, então, dessa inveja dos outros. Ele exerce um trabalho de excelência, mas a inveja ela vai surgir. Porém, Daniel ele tem um brilho que ofusca essa inveja. Esse brilho é demonstrado na sua carreira profissional. Ele se apega à vontade de Deus. Ele exerce isso com atitude em seu ambiente profissional, demonstrado na própria Bíblia, ao ponto de não encontrarem nenhuma irregularidade com o profeta, lá no capítulo 6, versículo 3. Ele continua exercendo isso com integridade. Gálatas também vai me trazer algo interessante. Gálatas 6, 25. Nos demonstra que essa deve ser a qualidade de quem serve a Deus. Independente da inveja, da conspiração que possa surgir, continue exercendo seu ministério, sua vida profissional com integridade para honrar o Senhor.
Esse princípio aqui é muito legal e fundamental também. Aqui também você vai encontrar a conspiração dos invejosos. No meio dessa conspiração existem então tramas e calúnias. Essa é uma realidade também no nosso tempo de pessoas orgulhosas que agem então com princípios que não são da nossa fé cristã. São motivados então pela inveja contra esse projeto que está sendo realizado na vida de alguém. E isso é demonstrado no texto de Daniel. De que maneira? Eles tiveram invejas da prosperidade de Daniel, sendo aí um dos principais presidentes sendo levantados no governo Medo-Persa. Eles buscaram de todas as formas difamar a honra de Daniel, utilizando os recursos da sua época. Se fosse hoje, eles utilizavam então as fake news contra o próprio profeta. Tem uma passagem que eu quero destacar para você que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 27, que vale a pena você ler também em sala de aula. Mas o que eu acho bonito na vida de Daniel é a sua inocência. Esse princípio é extraordinário. Ele tem uma inocência espetacular e ele não falha em nenhum momento. Ele não dá nenhum deslize na sua carreira profissional e isso se torna um testemunho. Daniel capítulo 6, versículo 4, vale a pena você ler também junto com os teus alunos, demonstrando a inocência de Daniel. E aqui eu quero levantar alguns princípios aplicáveis para a vida cristã. E aí, se eu fosse você, eu pegava o caderno para poder anotar. O primeiro princípio é a fidelidade de uma forma muito clara e a integridade de Daniel sendo demonstrada. Daniel, então, nos ensina sobre a importância de viver em integridade e fidelidade na nossa vida profissional também. Isso também conta, tá? Não adianta você ter uma vida à parte na carreira profissional da sua fé. Na sua carreira profissional, você também exerce o seu testemunho é refletido na sua vida profissional. Nós também precisamos aprender a resistir à inveja. Como pessoas cristãs, nós devemos resistir à inveja, nos apegando a Cristo e nos encorajando, a partir da leitura de Daniel, a entender exatamente que a nossa integridade vai se tornar um brilho, uma fidelidade a partir da nossa honestidade, honrando ao Senhor. E aquele que abraça a inveja ou cai na armadilha dela, cai então no laço do inimigo. Tem um texto que você pode ler, Tiago, capítulo 3, versículo 16, junto com os teus alunos. E agora vamos avançar. Eu espero que você esteja, então, sendo edificado por essa aula. E, é claro, se você pode, enviar a mesma para alguém. O terceiro subtópico vai falar sobre o plano contra Daniel. O plano contra o profeta Daniel foi intolerância disfarçada, de acordo com o pastor Valmir Nascimento. E analisando o texto da lição, você vai perceber aqui alguns princípios. O primeiro deles é a estratégia dos inimigos contra Daniel, contra a vida profissional que ele tem. Essa mudança estratégica que agora da questão da posição de liderança causam inveja nos inimigos de Daniel e esses inimigos então encontram brechas na lei para poder perseguir e atingir pessoalmente o profeta Daniel. Capítulo 6, versículo 5, descreve exatamente que ele cria uma lei, cria uma distorção do intento medo-persa a partir da espiritualidade que Daniel tem. Então, eles encontram uma brecha e nessa brecha eles procuram agora lançar Daniel na cova dos leões. E essa cova dos leões é demonstrada também nesse contexto como uma ação maligna contra o povo de Deus. Segundo, você vai perceber aqui também esse ataque contra as convicções religiosas. Esse ataque foi direto à convicção religiosa que o próprio Daniel tem. Isso aqui é a demonstração de intolerância religiosa sendo flagrada no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos isso sendo demonstrado contra a igreja. E hoje também você encontra a intolerância religiosa em diversos locais no mundo, onde as pessoas não aceitam a nossa fé cristã e rejeitam essa visão da fé que nós cremos. Tem uma passagem que você pode ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aqui também nós percebemos um princípio, o cristianismo sobre o ataque. Hoje existem países que são cortina de ferro, fechados contra a pregação do evangelho, contra a mensagem de Cristo, com leis que são estabelecidas para poder barrar a mensagem do evangelho. Isaías, capítulo 5, versículo 20,
fala exatamente de pessoas más que distorcem as leis para perseguir as pessoas com seu próprio intento do coração mau. Então, nós percebemos hoje em dia pessoas que utilizam as leis contra a palavra de Deus, contra a comunidade da fé, contra a igreja cristã, contra princípios judaicos cristãos. Que princípios você pode retirar aqui? O primeiro deles é a fidelidade a Deus, que volta mais uma vez à pauta e descreve então que Daniel não teme a morte. Independente da lei que surge, ele prefere ficar com a lei de Deus, ele prefere se fortalecer diante do Senhor. Olha para Atos capítulo 5, versículo 29, você vê essa reação também sendo demonstrada na própria vida da igreja, e essa igreja então que demonstra essa reação de uma forma espetacular. Aqui nós vamos encontrar outro detalhe, a resistência à intolerância. Como cristãos, nós devemos estar preparados para resistir à intolerância religiosa. E não praticar também intolerância religiosa, mas como servos e servas de Deus, agirmos então de forma poderosa para a mensagem de Cristo ser propagada, independente de pessoas que queiram silenciar a nossa fé. Mateus capítulo 5, versículo 10, vale a pena ser lido também em sala de aula junto com os teus alunos. E já avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Neste terceiro ponto, nós vamos abordar sobre a lei dos homens e a lei de Deus. Neste terceiro ponto, é muito interessante você também apresentar uma passagem bíblica. A passagem que eu quero descrever para você está em Romanos 2,15, onde você vai perceber que essa lei de Deus foi gravada, colocada no nosso coração. E o primeiro subtópico, então, vai abordar sobre a seguinte perspectiva, contrariando a lei dos homens. O pastor Valmir Nascimento comenta que o profeta Daniel, mesmo diante do decreto real, e ele era fiel aos decretos, fiel às leis, mesmo diante do decreto real, ele não abandonou a sua fé e não abandonou a sua prática de oração. Daniel capítulo 6, versículo 10 fala sobre isso. Isso aqui apresenta princípios. Esses princípios são demonstrados a partir da sua visão religiosa, da sua fé. E é claro que a gente também pode abordar algumas questões. A primeira delas, que você já pode anotar junto com os teus alunos, é a autoridade divina sobre a autoridade humana. A lei de Deus, ela é maior do que a lei humana. Os princípios da palavra de Deus são maiores do que leis que são estabelecidas de forma corrupta para perseguir a religiosidade de alguém. Quando você vai para as Escrituras, você vai perceber aqui exatamente o reconhecimento da autoridade. Daniel reconhece a autoridade da lei de Deus. Ele respeita as leis humanas. Romanos 3:1 fala sobre isso. Nós, como cristãos, respeitamos as leis. Mas desde o momento em que essa lei é estabelecida, que vai contra a nossa fé, nós não seguimos, então, esses princípios terrenos dessas leis. Oramos pelos nossos governantes. Daniel também fazia isso. Mas a partir do momento que uma lei é estabelecida que vai contra a nossa fé no Altíssimo, nós então devemos rejeitar esses princípios aqui. A obediência a Deus, acima de tudo, é um princípio fundamental que você precisa guardar e falar sobre isso junto com os teus alunos. A prioridade da lei divina é maior do que a lei humana. E pelas Escrituras nós entendemos exatamente que a lei do Senhor é a melhor lei que nós devemos seguir. Atos capítulo 5, versículo 29, a própria igreja demonstra essa reação, em dizer que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, estar firme diante do Senhor em sua confiança inabalável do que diante de leis corruptas. Terceiro, você também encontra aqui a sua confiança na presença de Deus. Daniel, então, tem a sua confiança na presença de Deus e demonstra uma fé inabalável. É para ser lançado na cova dos leões? Vamos lá, mas eu vou continuar adorando a Deus. Vou continuar buscando ao Senhor. Salmo 23, versículo 4, traz uma mensagem tão profunda que o Senhor nos livra até mesmo do vale da sombra e da morte. Quando você vai para o texto e percebe exatamente que essa oração de Daniel é uma oração espetacular, ele é um homem que enfrenta desafios, vai preso por causa da sua fé, mas não abandona o seu Deus. Nós também precisamos aprender a respeito disso. E já avançando, segundo subtópico do terceiro ponto, aborda então sobre o poder da oração. Qual é o poder da oração?
sendo demonstrada então nesta palavra, neste ensino que nós estamos aprendendo juntos. Daniel demonstra de uma forma extraordinária, a partir da leitura do capítulo 6, que a oração ela é poderosa, porque a oração é contato com Deus. Pastor Valmir Nascimento, então, vai demonstrar que a história de Daniel demonstra uma resposta extraordinária através da oração. Todos nós precisamos aprender que a oração ela traz respostas para a nossa caminhada. É com a oração que nós nos apegamos a Deus, é com a oração que você também se apega a Deus junto com os teus alunos. E aqui você percebe exatamente algumas questões. E a primeira delas é esse contexto da aprovação de Daniel. Esse contexto da aprovação, após a promulgação do decreto real, demonstra então que Daniel ele encontrou um desafio, mas ele enfrentou o desafio orando, como de costume. Não abalou a sua fé. Daniel 6,10 vai trazer exatamente essa perspectiva. E que princípio que você tem aqui que é aplicável para a tua vida, para a tua caminhada? A obediência a Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. O teu aluno também. Obedecer a Deus e entender que os desafios podem passar e que o Senhor continua com o controle na mão é fundamental, e Daniel dá um show de aula para a gente aqui. Segundo, tenha a oração como hábito. Daniel nos ensina a ter a oração como dependência da sua vida, como dependência também da nossa vida cristã. Esse hábito aqui de Daniel de orar 3 vezes ao dia é um exemplo espetacular. Olha que princípio que você tem. A oração ela é uma prática da vida cristã. Daniel, ele tem essa prática também na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Você também precisa ter. Então, fale sobre esse princípio de estar orando ao Senhor, de estar buscando a Deus em todo o tempo. Terceiro, lembra da oração no propósito de agradecer a Deus pelos livramentos. A oração de Daniel nos demonstra exatamente esse princípio de permanecermos em oração conforme 1 Tessalonicenses 5,18. De orarmos ao Senhor, buscando ao Senhor em todo o tempo. Olha que princípio agradável que temos aqui. A gratidão, esse reconhecimento da bondade de Deus, do livramento, da salvação, do pão de cada dia, da nossa fé. Esse princípio também é fundamental e Daniel nos ensina sobre isso. Quarto, você também vai encontrar exatamente nesse texto a soberania de Deus acima das leis humanas. Essa soberania de Deus é demonstrada a partir da visão que Daniel tem de ler o decreto e entender que o Senhor está no controle. Atos 5,29 vai se encaixar aqui mais uma vez. Esse princípio aplicável que você pode retirar exatamente é entender essa lealdade que precisamos ter à lei de Deus no nosso serviço, na nossa integridade, na nossa vida de oração. E você e o seu aluno precisam também aprender sobre esses princípios. Caminhando, vamos então para o último subtópico para fechar a lição. Espero estar ajudando você. Se eu estou, que Deus abençoe. Deixa teu comentário aqui também e eu te faço uma pergunta. Você acha que é fundamental estarmos orando em tempos de adversidade? Comenta aqui que eu quero saber a tua resposta. O terceiro subtópico, então, vai abordar exatamente sobre essa perspectiva. Deus, ele fecha a boca do leão. O pastor Valmir Nascimento, então, aborda nessa lição exatamente que a proteção divina é demonstrada em tempos de adversidade. Deus, então, vai lá e fecha a boca do leão diante dessa injustiça que é levantada contra o profeta Daniel. Um detalhe que eu quero descrever para você. Daniel não é mais jovem aqui. Daniel aproximadamente tem aqui uma média de uns 80 para 90 anos, de acordo com alguns pesquisadores, tá? E é importante você observar que ele é lançado já idoso na cova dos leões, despido, somente com as roupas de baixo, para ser devorado pelos leões. Mas o que eu acho de forma espetacular e extraordinária nesse texto é que mesmo lá ele também vê a presença de Deus, ele sente a presença de Deus. Eu vejo Daniel em um buraco escuro, sendo lançado de joelhos, orando, e entendendo que Deus estava fechando a boca do leão por causa da sua fidelidade e bondade de Deus também. Daniel 6,14 diz que os inimigos de Daniel denunciaram Daniel conforme as leis, a tal ponto que o rei Dário não conseguiu se curvar do decreto. Estabelecer outro princípio. Estabelecer então uma válvula de escape para Daniel.
Daniel foi lançado na prisão, na cova dos leões, para ser devorado. E aqui você percebe exatamente que existem pessoas más que utilizam as leis para destruir o povo de Deus. Que princípio que você vai encontrar? Você vai perceber que mesmo diante da perseguição, precisamos então nos manter fiéis a Deus, como Daniel também foi fiel ao seu Deus. Segundo, você vai descobrir a angústia do rei e a proteção divina. O rei Dário, um rei medo-persa, ficou em vigília durante a noite de jejum por causa de Daniel. E o texto diz exatamente em Daniel 6:22 que ele estava acreditando que o Deus de Daniel poderia livrá-lo da boca do leão. Salmo 91, versículo 11, fala sobre o livramento que Deus dá para aqueles que são fiéis. E aqui você percebe como a proteção de Deus ela é eficaz em tempos de angústia. Você vai perceber também a justiça de Deus sendo manifestada. Enquanto Daniel estava na cova, o rei estava intercedendo, Deus estava agindo. Daniel, então, é livre da cova dos leões e sai de lá sem nenhum arranhão. Daniel 6:24, ao tal ponto da Escritura dizer que agora a justiça de Deus passa a ser demonstrada. Dário, então, utiliza a lei para punir os perseguidores invejosos que perseguiram a vida do profeta Daniel. Olha que princípio que você tem aqui. Você vai perceber exatamente nesse texto que Deus é justo. Ele garante a vitória para aqueles que são fiéis ao Senhor e que permanecem fiéis diante da sua presença. Para fechar a aula, reflita sobre situações e desafios de perseguição que de repente teu aluno ou você possa ter enfrentado como testemunho pessoal, para que a tua aula se torne dinâmica para a glória de Deus. E concluindo a lição, nós vamos perceber que o próprio profeta Daniel, ele enfrenta desafios, mas permanece fiel ao Senhor diante da intolerância religiosa do seu tempo. Nós também precisamos enfrentar desafios e permanecermos fiéis ao Senhor, como proposta do próprio pastor Valmir Nascimento. Aproveita, me segue nas redes sociais e que Deus abençoe você de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus então te use na palavra na Escola Bíblica da sua igreja. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus? Senhor, abençoa o teu servo e a tua serva que vai ministrar essa lição. Usa o Senhor nas tuas mãos, capacita-os na verdade, no poder do teu evangelho e que essa palavra seja edificante na vida dos seus alunos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode utilizar. Primeiro, esse texto do pastor Valmir Nascimento, Na Cova dos Leões. Vale a pena você dar uma analisada nessa abordagem. Pastor Valmir, que é bênção de Deus, vai estar com a gente aqui no Congresso de Escola Bíblica Dominical de Vitória da Conquista em novembro, nos dias 1, 2 e 3. Vai ser bênção de Deus. Indico para você Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, da editora Betânia, do William Coleman, um texto sensacional. Israel no Exílio, da editora Academia Cristã. Vale a pena você buscar esse material também para crescer. Indico também Daniel, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, da editora CPAD. Você encontra todos esses recursos no site da editora CPAD. E eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós vamos abordar a lição 10, onde nós vamos trabalhar sobre os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Que Deus abençoe você e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.